Olá, você deve estar estranhando, não veio a abertura, como você está acostumado. Tivemos um probleminha técnico com o nosso programa desse dia, do capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, mas não podemos deixar de passar pelo menos a mensagem para aqueles que nos acompanham no YouTube. São pessoas muito queridas, nós amamos muito essas pessoas e estamos aqui com essa selfie, pelo menos para que você que nos acompanha possa compartilhar e possa dar sequência. Hoje na TV Novo Tempo vai ser repetido o primeiro capítulo, ou outro que o diretor achar que seja mais conveniente, mas para você não ficar sem, então estou fazendo esta selfie, talvez um pouco reduzida, aqui do nosso programa Revivados. Você que já está aqui no YouTube pode compartilhar o programa, claro, isso é importante para que outras pessoas também tenham conhecimento da palavra. No capítulo 1 desta primeira carta aos Coríntios, nós vimos a respeito da unidade, vimos um pouquinho sobre a cidade, né? A importância da cidade. Se você quiser rever o capítulo anterior para saber um pouquinho mais sobre a cidade, os problemas que eles estavam enfrentando, eu não vou falar todos aqui, mas Paulo escreveu aos Coríntios, era uma cidade próspera, muito grande, no tempo da Grécia, foi a capital da Grécia até, mas depois que Roma a destruiu, ela perdeu um pouco esse seu glamour, mas se tornou uma cidade cosmopolita e internacional. Pessoas de vários países começaram a ir para lá, os gregos voltaram também, os romanos, ali estavam os judeus e outras nações representadas também. Era uma confusão, a igreja, muita gente queria falar no seu próprio idioma, aí Paulo vai orientar isso daqui a pouco, em capítulos posteriores você vai ver alguma coisa sobre isso, mas eles trouxeram também as suas manias, né, e se converteram ao cristianismo, era uma igreja cristã, claro, se converteram, mas trouxeram várias coisas, filosofias. Então Paulo teve que dar aqui uns ajustes. Ele recebeu uma carta da liderança, está respondendo algumas perguntas também aqui, logo mais você vai ver bem essa questão das respostas, mas no capítulo 2 ele toca em algumas coisas bastante peculiares e importantes. Ele fala sobre a sua maneira de pregar o evangelho. Nós vamos ler já alguns versos. Depois ele fala um pouco sobre a sabedoria humana, a sabedoria divina, o homem espiritual, o homem carnal. Ele toca um pouquinho nisso, vai tocar mais para frente essa questão. Fala do Espírito Santo, fala aí várias vezes do Espírito Santo, né? Pelo menos aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes ele fala sobre o Espírito Santo. É um capítulo curto, né? 16 versos. E vamos aqui, isto. A música para continuar, para você não perder a questão da música, né? Estou sozinho, não estou com a equipe, né, que grava o programa, então tem que fazer uma porção de coisas juntos aqui. Bom, mas isso não importa. Então aqui fala sobre o Espírito Santo, a importância disso, a maneira como ele apresentou a palavra e o conteúdo. Ele cita apenas o conteúdo de maneira geral, não é? E dá algumas dicas muito importantes para a nossa vida cristã. Então vamos começar a ler alguns versos aqui. Ele termina falando sobre os valores de Cristo, né? Aquele que se glorie-se em Cristo. Esse é o final do capítulo 1. Então aqui agora ele vai dizer sobre o que ele fez ali em Corinto. Verso 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Ele vai falar várias vezes sobre sabedoria aqui. Eu não usei a minha sabedoria. Eu não fui com vanglória, eu não fui com palavras difíceis. O evangelho tem que ser pregado assim. Muitas vezes a gente complica o evangelho. O evangelho é simples. Ele foi escrito para pessoas simples. Só que tinha um contexto. É bom entender o contexto. É bom entender para quem Paulo está falando, ou nesse caso aqui, ou qualquer outro livro ou carta. É bom saber o que estava acontecendo ali. Por que essas palavras são ditas aqui? Então, Paulo disse assim, é simples, eu fui de uma maneira simples, digo melhor. Eu preguei de uma maneira simples para as pessoas entenderem o evangelho, que é uma coisa profunda, uma coisa maravilhosa. A gente até chama de loucura, já falou, né, sobre loucura, vai falar de novo sobre loucura aqui nesse capítulo 2, mas vejam aqui o verso 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus e este crucificado. E foi em franqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha,
eu fui de maneira humilde, não é? Eu não fui ali seguro, não, vou lá pregar, vou falar isso. Não, eu fui de maneira humilde, com tremor, com temor. Mas a única coisa que me interessa saber entre vós, entre nós, é Jesus Cristo. E olha aqui, e este crucificado. Por quê? Porque esse momento da morte de Cristo foi fundamental para a salvação do ser humano. Ele foi o Cordeiro de Deus que morreu na cruz. Então, isso é o mais importante. Não vamos ficar aí com filosofias, com conversa fiada. Não vamos nos desunir. Capítulo 1 fala sobre isso, né? Dá uma olhadinha lá se você perdeu. Mas assim, não vamos nos desunir, não vamos nos separar, não vamos viver quebrados aqui. Não, vamos nos unir em Cristo e esse crucificado. Então, tudo vai convergir em Cristo e na cruz. O casamento está complicado, a educação dos filhos está meio complicada também, o relacionamento com as pessoas no trabalho, na escola. Agora, coloque Jesus no centro. Coloque Jesus no centro e ele, sem dúvida, vai saber trabalhar, ele vai saber te orientar, ele vai saber fazer todas as coisas necessárias para você. Entende? Então é importante, estou aqui mexendo um pouquinho com a música também aqui, pronto, para você não perder esse... Mas ele é o centro de todas as coisas. A gente às vezes briga, fala coisas, falo de mim, quando eu falo de mim mesmo, e às vezes piso em cima das pessoas, o que eu ganhei? Ganhei a discussão. Estou com um carro lá na pista, pista dupla, avenida, marginal, sei lá, estou lá correndo, etc. E aí? Ganhei, cheguei primeiro, não deixei ele me ultrapassar. Que conversa é essa? Não é? Nada é mais importante que Jesus dirigindo a minha vida. Então ele está dizendo assim, o centro é Jesus. Então nada, não quero saber nada a não ser Jesus e esse crucificado. Essa é a razão da nossa vida, é a razão da nossa experiência. E ele fala um pouquinho sobre a maneira como ele pregou, o Espírito, né? Tem até mais uma demonstração do Espírito aqui no verso 4. Ele diz, não useis sabedoria humana, mas o poder de Deus. E aí no verso 6 ele fala sobre a sabedoria, né? Expomos a sabedoria e tal. Mas falamos a sabedoria de Deus no verso 7. E o verso 9 ele diz assim, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, tem coisas profundas na palavra e eu quero compartilhar essas coisas profundas. E tem coisas que a gente nem imagina que Deus está preparando para a gente. O que Deus prepara para a vida aqui, você não sabe nem 1 milímetro na sua frente, né? A gente não conhece o futuro, a gente pressupõe, né? Pressupõe que vai chegar em casa, pressupõe que vai sair de casa, pressupõe. Mas Deus sabe todas as coisas. E se nós andarmos no plano dele, se buscarmos a palavra em primeiro lugar no nosso coração, se buscarmos o plano dele, vamos passar aflições neste mundo que ninguém está isento. Mas vamos chegar onde ele quer que a gente chegue, no seu reino. Não é maravilhoso isso? É o poder de Deus. Então não fique desesperado, desesperada com a vida. Coisas que acontecem, infortúnios, perde isso, perde aquilo, perdeu a pessoa mais querida, perdeu o emprego, perdeu o amor. Não fique, calma, respire fundo. Você e eu temos um Deus que cuida da gente, Ele está interessadíssimo no nosso bem-estar. Nada quero saber senão Jesus. Jesus no centro de todas as coisas, do lar, do trabalho, do namoro. Puxa, a gente se conhece tão pouco no namoro, se casa e depois se separa. Que experiência maluca é essa desse mundo, né? Nós não estamos colocando Jesus no centro, estamos fazendo a minha vontade. Ela é bonita, ele é bonito, eu quero essa pessoa. Vamos deixar Jesus trabalhar nessa escolha conosco, a escolha é nossa, mas vamos deixá-lo trabalhar nessa escolha. Para a gente é uma questão séria essa questão do casamento, educação de filhos, relacionamentos. Nada eu quero saber, senão Jesus entre vocês. Só isso eu quero saber. Só Jesus entre vocês. Deixa eu ver se eu consigo manter essa música aqui no final. Você entende? Bom, ele vai falar isso daqui, vai falar sobre o Espírito várias vezes aqui, e depois uma pequena discussão, né? Disso também falamos no verso 13, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Não tem filosofia humana dentro da Bíblia, não. Tem coisas espirituais porque
a Bíblia é espiritual. Nós dependemos do Espírito, o mesmo Espírito que iluminou a cabeça dos discípulos, dos apóstolos, dos escritores bíblicos, do Antigo, do Novo Testamento, é o Espírito que nos ajuda a entendermos a palavra. Então você não está entendendo? Não está entendendo? Peça ajuda ao Espírito. Verso 14, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Tem a sua vontade, o seu egoísmo, não é? O seu egocentrismo. A vida gira em torno do homem que não é espiritual. Imagina, que família o quê? Que Deus o quê? Não é? Sou mas eu posso, eu quero, eu faço. Então ele diz, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque são loucura. Já vimos no capítulo passado. Imagina, um Deus que vai morrer pela gente na cruz, que veio, se tornou homem. É meio esquisito, né? Uma garota que fica grávida sem participação humana. Maria. É uma coisa esquisita, não é verdade? Primeira vez, claro que é esquisito, não é uma coisa normal, é uma loucura, mas é uma loucura boa, né? E não pode entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então você vai entender a concepção de Maria humanamente? Não dá. Vai entender a morte de Jesus na cruz? Não dá. Tem que ser espiritual. E o último verso para a gente terminar. Pois quem conhece a mente do Senhor, quem que o possa instruir, ou deixa eu ler de novo. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem é que manda no Senhor? Quem é que vai ensinar o Senhor? Ninguém. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Aqui está o segredo de todas as coisas. Ter a mente de Cristo. Ser espiritual. Colocar Jesus no centro de todas as coisas. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje. Que Deus te abençoe. Amanhã já voltamos aos programas normais, mas que você possa ter sempre dentro do seu coração, deixa eu ver se eu consigo aqui ver algumas pessoas que estão nos acompanhando, sempre falam conosco. Aqui vai ficar difícil, mas pronto, achei. Quero só mandar um abraço para algumas pessoas que estão sempre com a gente, sempre animados com a palavra, e não vai dar certo. Mas tem uma porção de gente aí que hoje escreveu, que está escrevendo, e nós queremos orar por você. Vamos orar. Pai querido, pedimos a tua bênção para todos os nossos queridos amigos, amigas do programa Reavivados pela sua palavra. Nós temos certeza que o Senhor pode nos abençoar, nos guardar, nos dar ânimo, que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar, todas as coisas. Dá-nos a alegria, dá-nos o discernimento, dá-nos a vontade de termos Jesus em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém. Aí, entrou até o programa aqui, vamos ver, pronto, tira o som. Deixa eu dizer uns nomes de algumas pessoas aqui queridas, né? A Railda, que nos escreveu aí ontem, a Mary Joseph. Também um abraço, estamos orando por vocês, o Luiz Roberto, Everton, Helene Sônia, a tia Evangelina, muito querida Malu, falei Marli, Ministério Libertos em Cristo, Norma, Ângela, Alba, Kelly, são pessoas queridas, Eliette, quanta gente, Antônia de Nazaré, Juliano, Sara Evangelista, Beth Soares, um abraço também. Tem gente muito boa aqui. Deus te abençoe e fique conosco, programa Reavivados por sua palavra. Um abraço.